Hoje, no Falando Nisso, nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais, da conexão digital nas nossas vidas, na vida das pessoas que a gente convive, dos lugares, das cidades, do planeta e do mundo. Se você tem um celular na mão e você usa para trabalhar, para se conectar, para se comunicar, enfim, para se divertir, essa entrevista é para você. A gente vai falar sobre esse assunto de um modo muito imerso. Portanto, o nosso convidado aqui hoje é o psicólogo Tairo Carvalho, que é professor da Universidade Federal do Piauí, mestre e doutorando em psicologia social, uma área super interessante da psicologia, e é membro de um laboratório que nós também vamos falar sobre ele, que é o de psicologia da mídia. O foco do professor Tairo, psicólogo, são estudos, os efeitos na saúde mental, tudo a ver com o nosso tema, ansiedade, vai se encontrando, depressão, fobias sociais, como efeitos do uso de mídias de tela, várias variáveis comportamentais, como a agressão do comportamento agressivo, tudo com efeito da mídia, essas coisas todas que a gente convive e a gente tem naturalizado, principalmente quando a gente tem um desses sintomas. O fato é que o celular virou uma arma de desatenção em massa, né? Tipo, não dá mais para a gente escapar do impacto das telas na nossa cognição. Existe hoje um hackeamento da nossa atenção. A nossa atenção está sendo disputada e a gente colocou essa atenção no piloto automático. Você não tem noção do risco que nós estamos correndo diante disso. Existe, inclusive, na Europa, uma área do direito hoje que está discutindo a liberdade ao direito da cognição, para você ter ideia de onde nós chegamos. E aí, tem uma pesquisa super importante da Universidade da Califórnia que mostra que o tempo médio de atenção das pessoas despencou de 2,5 minutos em 2023 para 47 segundos. E aí a gente fica olhando, será que o nosso tempo de atenção está sendo hackeado por esses segundos? Esses segundos são super importantes e são poderosos, né? Esse celular, na verdade, virou um terceiro olho humano. A gente deixa de estar presente, embora conectado, que vem de conexão, para a gente ter a nossa atenção roubada. E aí começa a brincadeira e o fogo no parquinho, como a gente fala. Eu volto agora para o nosso convidado de hoje, para a gente falar desse imperativo, digamos assim, dessa visibilidade, professor. A gente não olha mais para o que está ao nosso lado. A nossa visão está muito limitada em todos os sentidos e em todos os aspectos. Onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. A pergunta de $1 milhão. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Maia. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é extremamente importante para todos nós, né? Estamos todos imersos nesse contexto virtual e isso termina afetando as nossas vidas direta e indiretamente. Então, a gente passa muito tempo do nosso dia hoje no celular. Então, se você parar para olhar o registro do uso do seu celular, o que foi que você fez hoje? Você passou quanto tempo usando o Instagram? Você passou quanto tempo jogando no celular? Sim. Passou quanto tempo conversando no WhatsApp? Quanto tempo você passou conversando com a sua esposa que está ali do seu lado? Sim. Dando atenção para o seu filho, brincando com ele, ou fazendo outra coisa que antes te gerava prazer, mas que agora parece não gerar mais. As relações parece que elas estão sendo mediadas o tempo inteiro por imagens, né? Sim, esse processo terminou impulsionando a necessidade de que a pessoa precise estar ali, porque se ela não estiver acompanhando, ela não está próximo às pessoas. Então, é uma forma um tanto antônimo, eu diria, assim, contraditória, no sentido de que para estar perto de alguém, eu preciso estar longe dela de forma a acompanhar isso virtualmente. Então, assim, me preocupa o fato das pessoas estarem dando mais atenção ao seu celular do que aos filhos, por exemplo. Então, eu desenvolvi uma pesquisa recentemente, onde eu detectei que os pais usam o celular na frente dos filhos de maneira avulsa, né? Então eles não controlam o tempo de tela, e os filhos terminam internalizando que o celular é bom, que é bom estar na frente do celular, porque o meu pai, porque minha mãe faz isso, então eu quero fazer também. Então, ele não quer mais brincar tanto com o pai. Por que ele não quer mais tanto? Porque o pai está usando o celular e o celular que é bom. Anteriormente o pai assistia TV,
né? E a TV não era como hoje os canais, que a gente escolhe tudo que quer assistir a qualquer momento. Então, se estava passando o jornal, ele tinha que assistir o jornal. Se estava passando a novela, ele tinha que assistir a novela, senão ele ia fazer outra coisa. Tinha um horário para aquilo, né? Tinha um horário para determinado. Hoje é mais democrático, né? A gente vê na hora que quer, onde quer, como quer. Não sei se democrático ou muito avulso, né? Mas me preocupa o excesso, né? Então, tudo... A minha mãe de disponibilidade, né? De conteúdo. Engraçado, é o conhecimento do senso comum. Minha mãe sempre dizia, meu filho, tudo tem sua hora. E, de fato, isso se aplica. Outra fala de minha mãe, quando eu era criança, que eu lembro bem, é que ela dizia, meu filho, você não é todo mundo. Os filhos da gente vêm para a gente e dizem, mamãe, eu quero assistir porque fulano está assistindo, porque fulano tem o famoso um Maria celular. vai com as outras. Você não é todo mundo. Então, nós também estamos assim no nosso dia a dia. Veja, tem uma frase também que há tempo para tudo, né? Sim. Então, assim, hoje as relações interpessoais, elas estão extremamente prejudicadas. Por isso que você falou o terceiro olho, é porque as pessoas, na psicologia a gente tem uma área chamada Gestalt. A Gestalt fala o quê? Todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, as mídias hoje, elas retratam uma informação do ponto de vista que elas têm um parâmetro. E as pessoas vão ter a interpretação a partir das suas convicções que elas vão constituir no decorrer de sua vida. Mas esse efeito perspectiva, ele fica prejudicado, né? Porque termina que a nossa visão fica muito refém desse terceiro olho e fica muito limitado, não, professor? Sim, porque ela vai... esse tipo de mídia, ele termina direcionando a nossa capacidade perceptual. Se a gente não tiver maturidade para filtrar essas informações, a gente termina imerso, alienado, como a gente tem uma gama de infelizmente, cidadãos que estão alienados desse processo midiático, que isso, inclusive, atrelado a um processo que a área de comunicação tem muita importância nesse setor. Inclusive, eu queria até fazer um comentário, que eu converso com os colegas da comunicação lá na universidade, que muito me entristece ainda no Brasil a gente ainda manter a questão de que para os profissionais da área de comunicação, hoje não obrigatoriamente eles têm uma formação em comunicação. Isso me entristece. Então, hoje um cara que ele constitui um site midiático, ele vai lá e se autodenomina na verdade, está todo mundo produzindo conteúdo, né? A produção de conteúdo foi democrática. Você como psicóloga, eu como jornalista, o nosso cinegrafista como repórter cinematográfico, um médico produz conteúdo. Eu gosto da produção de conteúdo. Agora, eu acho que o processo de produção da notícia, principalmente em tempos de fake news, ele carece de checagens. E ele carece de um processo que só o jornalista profissional está mais habilitado a fazê-lo. O que me preocupa não é nem a democracia, porque eu não considero, a partir do momento que esse tipo de mídia ele se torna invasivo, que ele se torna prejudicial, como a gente tem visto nos últimos tempos, eu não considero isso democracia. Isso parece um processo de adoecimento mesmo das pessoas. Porque, na verdade, isso foi a internet, professor. Porque, assim, antes existia uma vertical, onde ela era representada pelo poder constituído de instituições públicas ou de grandes empresas privadas. E nós, pobres mortais, cidadãos, a gente não tinha acesso, nem voz, nem vez. A internet veio, criou uma linha horizontal que trouxe potência e influência. Então, a gente conseguiu ter voz como cidadão, independente de ser jornalista ou não. Eu acho que são vários aspectos. O efeito perspectiva aí... rende uma outra entrevista. Dentro dessa conjuntura também da mídia, né, recentemente, alguns meses atrás, no meu grupo de estudos da mídia lá da Federal da Paraíba, a gente foi convidado pelo Instituto Paz na Mídia, que é um instituto que coordena a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, a fazer uma análise técnica sobre os principais jornais de telecomunicação do Estado de São Paulo durante uma semana. Então, a gente pegou uma semana de reportagens e pegou um grupo de alunos de mestrado e doutorado e colocamos esses alunos para assistirem a esses programas. Um observatório. Como se fosse um observatório. Só que eles redigiram tudo. E ao redigir tudo, a gente fez uma análise, colocou isso num software para verificar o que mais se repetia dentro da fala nos processos de comunicação.
E a fala central nos programas de telecomunicação sempre é violência ou agressão. Então, eu, como estudioso da área da mídia, me preocupa muito o excesso de comportamento violento. E por quê? Porque nós tendemos a imitar, como seres humanos, a imitar comportamento. Se o comportamento está muito agressivo, então se a pessoa chega perto de mim, eu estou caminhando na rua, ela trisca no meu ombro, eu vou me assustar e posso reagir de forma violenta também. Eu estou imerso nesse mundo de violência. Então, a mídia, quando ela é carregada de violência, ela termina incentivando um sentimento de percepção de insegurança na população, que ela se sente ainda mais insegura e isso termina nos colocando numa situação de fragilidade. E quando se trata de mídias digitais, sobre todos os aspectos, não só as mídias constituídas, né? As mídias que a gente conhece tradicionais, mas no digital. Porque aí a gente tem como refém, digamos assim, na ausência de outra palavra, crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades, pessoas com todo tipo de formação, com todo tipo de repertório ou não repertório. Eu queria que você falasse sobre essa vulnerabilidade. Sim, na verdade hoje, como o acesso está muito avulso, né, a gente tem acesso a tudo, né, termina que todos nós estamos vulneráveis. Até aquele indivíduo que ele tem instrução, ele tem que ter a capacidade de filtrar essa informação, porque ele está vulnerável a esse tipo de informação, afetar ele de alguma forma também. Então, assim, as crianças, obviamente, elas são mais vulneráveis. Por isso a minha grande preocupação com as crianças em relação ao acesso às mídias. Você é a favor ou contra a liberação do uso de celular em escolas? Eu sou contra o uso de celular em escola porque eu não entendo que o celular seja pedagógico. Né? O celular, as crianças, principalmente as crianças pequenas, elas precisam ter acesso ao toque, mas é o toque de um brinquedo, é o toque do tato, é sentir texturas, é interagir socialmente. Me entristece muito ir para uma festa de criança e não ver os meninos correndo, jogando no celular, um do lado do outro, conversando uns com os outros, mas não falam um com o outro. Eles não interagem socialmente. Como fazer a conexão com as plataformas digitais e tecnológicas que são uma realidade hoje, na sua opinião? Então, há uma necessidade de que a gente tenha esse controle enquanto adultos, porque a criança também ela reproduz parâmetros de comportamento. Para criança, eu não sou freudiano, minha abordagem clínica é a terapia cognitivo-comportamental, mas Freud foi muito assertivo em muitos pontos e todos nós da psicologia terminamos sendo influenciados por ele de alguma forma. E um deles ele dizia que as crianças até os 6 anos de idade, elas não têm um conhecimento de fato moral da realidade. Então, ele falava um conceito chamado superego. Aos 6 anos de idade é que a criança de fato vai distinguir o que é o certo e o que é o errado. Até aí, quem é o superego da criança é o pai e a mãe. Então, aí o papel importante do pai e da mãe. Depois os amigos, depois os professores e depois os amigos. Se eu não leio um livro na frente do meu filho, ele não vai entender que o livro é bom. Porque ele nunca me viu lendo um livro. Como é que ele vai conceber que um livro é legal, que um livro é gostoso? Meu pai não faz isso, então não preciso fazer. Você não acredita nas tecnologias aliadas à educação em processos pedagógicos? Bem, não é que eu não acredito que a tecnologia ela não possa contribuir de alguma forma, porque hoje, por exemplo, a gente tem o acesso à robótica, a gente tem o acesso a softwares, então a criança pode aprender a desenvolver os softwares já ali nos primeiros anos de escola, né, aprender alguma noção disso. Isso é importante porque ela tem que ter acesso ao mundo tecnológico. As telas estão aí, elas fazem parte da vida da gente hoje, e hoje a gente está usando um tablet, amanhã não vai mais ser ele. Eles evolucionaram as últimas 2 décadas, sim, mas daqui para frente isso vai evoluir ainda mais. Mas eles têm que ter esse parâmetro. Todavia, eles não podem viver imersos nisso. A vida deles não pode se limitar ao uso de telas ou de tecnologias. Eles têm que vivenciar outras experiências. Então, um outro conceito ali freudiano que eu acho importante é o conceito de projeção. Eu só consigo atribuir um significado a algo se eu tenho um parâmetro de referência para isso. As crianças precisam constituir esses parâmetros, principalmente sociais, de interação ou de Gestalt? Não seria um parâmetro de ponto de vista, seria um parâmetro de conhecimento, de ter uma referência. Então, eu só consigo atribuir o significado de uma tartaruga a uma nuvem se eu algum dia vi uma tartaruga. Mas hoje há uma diversidade de referências, né?
E aí eu aproveito essa pergunta, essa observação e o que você está falando de forma muito contundente, interessante, para perguntar o seguinte, o que, na sua opinião, a psicologia descobriu, desvendou ou orientou antes que não é mais como era antigamente? No sentido da mídia? No sentido de tudo que você está falando. Porque, assim, o mundo ele deu uma acelerada e a gente tem hoje diversidade para o bem e para o mal. A gente tem diversidade de parâmetros, diversidade de referências, diversidade de influência, diversidade de vivências, né? Então, assim, eu fico pensando dentro disso, e aí é uma curiosidade, né? Uma pergunta, como se formar e como se informar e se proteger diante dessa diversidade? Que é a dor e a delícia. É uma dor e delícia constante, né? Maia, quando eu falo, por exemplo, no sentido das mídias, desde a década de 70, quando a gente começa a ver o boom aí da televisão, começaram a surgir os primeiros estudos dentro da psicologia para dizer assim, olha, esse tipo de vídeo, ele vai prejudicar as crianças. Quando surgiu os primeiros vídeos de Vila Sésamo, as pessoas endemonizavam aqueles bonequinhos. Até o Fofão disseram que ele tinha uma cruz dentro da cabeça dele, né? Então assim... Que absurdo. Existiam vários estudos dentro da psicologia que falavam do efeito da mídia de tela. E assim, hoje, desde essa época, a gente tem dois pesquisadores norte-americanos, Bushman e Craig, que eles desenvolveram duas teorias, a do modelo de aprendizagem geral e a do modelo de violência, né? E dentro dessa conjuntura, o que eles dizem? Então, a mídia, principalmente a mídia ativa, os videogames, eles são grandes influências comportamentais para a gente. Então, antigamente a gente não conseguia dimensionar isso. O quanto isso poderia ser prejudicial. Existiam estudos que falavam, por exemplo, da influência dos personagens da Disney para as crianças. Mas hoje em dia, os tipos de mídia mudaram também. O acesso... Sim. Muita coisa, tudo mudou. O próprio acesso móvel, né, é diferente hoje. A criança vai assistir, ela não quer assistir o filme completo. Ela quer assistir um vídeo curto do YouTube ou do TikTok, porque ela fica ansiosa para acabar. Ela tem vontade que passe logo aquela cena que provocou desconforto para ela. Então, se ela tem acesso a isso, ela vai lá e vai passar. Então, a mídia terminou gerando uma série de futuros adultos que serão mais ansiosos do que nós hoje, tá? E, consequentemente, mais estressados, porque o contexto virtual potencializa isso. Quando a gente a gente sai de casa, veste uma roupa, toma banho, vai trabalhar. Meio-dia, retorna para casa, você está em casa, está comendo em casa, saiu do contexto do trabalho, esquece o trabalho. Chega em casa de noite, esquece o trabalho. Hoje em dia, no contexto virtual, você não consegue mais ficar fora do trabalho. A nossa percepção de tempo, assim como a atenção que nós mencionamos, foi totalmente modificada. Eu não sei se a produção conseguiu, mas eu queria botar essa foto, que foi uma foto que viralizou em Paris, no Arco do Triunfo, um lugar famoso, né, um ponto turístico mundial, as pessoas com o celular na mão. Essa foto é real, gente. Então, as pessoas, elas não estavam, na virada do ano, se abraçando, dizendo Feliz 2024. Elas não estavam confraternizando. Essa é uma foto que mostra claramente, muito provavelmente, o que você está falando, professor. E aí eu queria que você dissesse o que é que você vê e quais são os pontos de atenção quando a gente vê todas as pessoas numa virada de ano, e a gente está mostrando uma foto que viralizou, mas eu tenho certeza que em vários outros lugares essa é uma cópia da foto, só muda o ponto turístico, né? O que essa foto nos diz, essa imagem? Essa foto nos diz claramente que as pessoas hoje preferem viver no contexto virtual do que estar em contato com outras pessoas. Esse é o terceiro olho. Esse é o terceiro olho. Então, e não é só eu viver no contexto virtual. Sim. É a necessidade de que as outras pessoas vejam onde ela está, o que ela está fazendo. Então, assim, se eu estou aqui e as pessoas não estão me vendo pelas minhas mídias sociais, eu não estou aqui. Então, as pessoas não vão simplesmente mais à praia hoje para pegar sol. Elas vão à praia, pegar sol e querem que as outras pessoas saibam que elas estão ali. Elas estão mais conectadas com os não presentes, ou os invisíveis não presentes, do que com os presentes. E isso prejudicou... Elas não, nós. Isso prejudicou a relação das pessoas. Não? A pandemia também potencializou isso.
Por quê? Porque a gente teve que trabalhar mais de forma virtual. Muitos nunca nem tinham tido isso no contexto do seu dia a dia. Isso prejudicou a relação entre casais. Por quê? Porque o casal, em vez de eles conversarem sobre situações do dia a dia, eles estão compartilhando memes. Eles estão sorrindo sobre as situações pelo celular, mandam uma mensagem um para o outro, lado do outro no celular, no sofá, mas não conversam. Isso termina gerando um processo de adoecimento, porque a gente fica estressado, a gente quer ver o que as pessoas colocaram. Tem como ser saudável nessa vida digital? Tipo, conviver com as mídias e ao mesmo tempo ter uma vida saudável? De forma equilibrada? Tem como ter equilíbrio? Tem, mas isso precisa que a gente desenvolva um processo de maturidade. E essa maturidade é no sentido de dizer, eu não preciso do celular em todos os momentos do meu dia. O que eu precisar resolver, eu vou resolver e vou guardar meu celular. Porque também, além de uma série de outras questões, o celular ele traz sérios prejuízos neurocognitivos, ele traz prejuízos visuais, auditivos. Quais são os neurocognitivos? Os neurocognitivos, a gente pode ir aí, o próprio processo de raciocínio lógico, ele é afetado pelo uso de celular. Então, quando hoje as crianças, por exemplo, vamos aqui fazer um cálculo. Ela não quer fazer um cálculo, ela quer ir calcular no celular. Eu lembro que quando eu era estudante lá do ensino fundamental, tinha aquelas canetinhas que tinham a tabelazinha todinha ali na canetinha, que a gente não queria nem fazer a ponta, que era para não perder a tabela. E a gente olhar, as professoras já não deixavam. Hoje as crianças querem usar os dispositivos móveis. Mas será que não é porque é uma pergunta, não é uma provocação? Que até as tecnologias elas vieram para substituir coisas que a gente antes fazia, que a gente não precisa fazer mais? Pois é, a tecnologia termina nos deixando acomodados nesse sentido. Veja, se você não provoca, aí eu vou usar a tua palavra, se você não provoca a criança, ela não vai se desenvolver. Para que ela vai tentar fazer algo? Então, escrever não é bom, mano. Eu digo porque dói o dedo. Se a gente não escreve todo dia, no dia que você for fazer a gente não consegue mais escrever, né, Cleiton? Outro dia me pediram para fazer, para tipo assinar um documento. Eu falei, dá para ser em caixa alta? A gente assina e sente o dedo doer. Por isso que o digital é bom, porque ele chega e você faz assim, aquilo ali virou a sua assinatura. E a gente perdeu essa prática de estar ali escrevendo. Neurocognitivamente, isso também tem um efeito. Por que tem um efeito? Se você não estimula o cérebro é um músculo. Se você não estimula ele, se você não lê, se você não provoca fazer um cálculo, se você não provoca um raciocínio lógico para a execução de uma tarefa, o teu cérebro ele termina sendo afetado. Por que uma das habilidades, uma das skills, que inclusive se mantém já há pelo menos 3 ou 4 anos, ela figurou em 2023, pensamento computacional? O que é pensamento computacional para a psicologia? Bem, eu não trabalho especificamente com essa terminologia, sabe, Mário? Mas, assim, dentro do sentido geral... A capacidade do raciocínio lógico, de resolução de problemas, os makers, Eu tenho até um colega da Federal da Paraíba, hoje ele é professor no Pernambuco, e o foco de pesquisa dele foi o efeito das mídias... ativas, que são os videogames. Então, ele queria saber se os videogames tinham um efeito neurocognitivo. E ele consegue verificar aqui que os videogames eles influenciam positivamente. As crianças que usam videogame, por exemplo, elas têm uma capacidade de raciocínio, de execução de tarefas... Mais rápida ou mais acelerada? Mais rápida do que outras crianças que não têm acesso. Contudo, isso não quer dizer que elas são mais inteligentes. Isso quer dizer que para aquele tipo de atividade ela tem uma destreza maior. Mas para outras que ela não foi estimulada, ela tem um certo prejuízo. Ou seja, isso precisa ser equilibrado. Não dá para a gente falar, por exemplo, vamos falar em acesso a tecnologias de inteligência computacional. Então, vamos dar acesso às crianças a esse tipo de dispositivos. A inteligência artificial, que é psicologia, matemática e programação. É a tradução de inteligência artificial. A inteligência artificial, basicamente... são acesso aos dados. A inteligência artificial pega os dados, ela randomiza os dados, ela diz, olha, isso aqui acontece com maior frequência. Então tem muito que ser mais, né? Eu vi hoje, eu estava lendo uma notícia cedinho, dizendo que um robô, ele, por causa da inteligência dentro do sistema neural, né, que foi aplicado a ele, essa inteligência artificial,
ele aprendeu a como fazer café só olhando a pessoa fazer café. Uhum. Inclusive, aquela coisa, quando a gente bota a cápsula dentro da cafeteira, na imagem, ele, inclusive, sabe que, às vezes, ela engancha. E ele fazia ela desenganchar. Sim. Então, assim, não é só os dados. Outro dia, teve um robô que se revoltou contra um mecânico. Uhum. Ele agrediu o mecânico, um robô da indústria automobilística que corta peças para automóveis. Ele agrediu um mecânico. Ele correu atrás do mecânico e agrediu o mecânico. Então, assim, não é só sobre dados. Esses negócios em redes neurais, eles estão evoluindo numa escala que algumas coisas, tanto que já existe uma regulação em alguns países, ou uma tentativa de regular a inteligência artificial, para poder dizer, calma, vamos um pouquinho menos. Os têm alertado, né, para a necessidade disso. Exatamente. Que, inclusive, é assunto para um outro bate-papo. Exatamente. Mas uma coisa que você me falou, para a gente encerrar, é que a gente estava falando da cognição e da atenção comprometida, e você estava falando da questão do tempo, né? Que as crianças, e a maioria de nós, a gente está querendo ver coisas mais curtas, né? Então, a gente está também com a nossa capacidade de pensar a longo prazo comprometida. Sim. E que é a capacidade que nos dá, né, a nós humanos, a possibilidade da gente escalar até humanamente pensando nas gerações futuras. Né? Porque eu fiquei, na hora que você falou, eu falei, gente, será que a gente vai deixar de pensar a longo prazo? A gente está muito mais imediatista, a gente está muito mais estressado, a gente não consegue dimensionar situações tão distantes mais. Eu até convido o telespectador. E internauta. Internauta, de forma geral. Também. E pense em outras situações como também. Quanto tempo você passou no celular hoje? Além disso, quanto tempo hoje você conseguiu passar longe do seu celular? Então, quais seriam uma dica, para a gente encerrar, quais seriam as 5 dicas? 5 boas dicas. Eu botei 5 aleatoriamente. Se você quiser dar mais ou menos, fica à vontade. Mas dicas boas. As primeiras dicas que eu diria, a gente precisa filtrar as informações que a gente recebe nas mídias, porque nem tudo que está lá condiz com a realidade. Certo. Isso implica em outros setores, né? Eu queria até ressaltar uma política que tem sido tomada pela Secretaria de Segurança aqui no estado do Piauí, que é o incentivo ao combate dos crimes virtuais. Sim. Que a gente... e que hoje tem tudo para se tornar uma tendência. Os pais pensavam anteriormente que o mundo virtual... Nós pensávamos anteriormente que o mundo virtual era muito bom. A gente estava longe, a gente podia falar o que queria. Mas não é bem assim. Não, onde a gente... Nunca foi, Então, agora a gente está começando a aprender, entender isso. Mas a gente está aprendendo de uma forma difícil. Então, assim, não se exponha muito. Não entenda que o mundo real... ele é muito mais proveitoso do que o mundo virtual. As pessoas que estão ali do seu lado, o tempo está passando e você está passando ele muito rápido. E mesmo o mundo real, ele pode ser mediatizado na medida que você é gravado. Sim, se você quer olhar, prefere olhar aquilo que você está vencendo pelo celular, você deixou de aproveitar aquele momento com a sua família para filmar, para depois assistir. Então, assiste, né? E, depois conta, grava um vídeo e conta a tua experiência. Fica muito mais gostoso. Aos pais, especificamente, eu gostaria de fazer um alerta. Hoje, eu acredito que o maior desafio dos pais é criar usuários de mídias saudáveis. Por quê? Porque nós, hoje, já estamos adoecidos. A gente usa em excesso as mídias de tela. E até gostaria de aproveitar para louvar o seu programa, que é um programa incrível, que traz assuntos importantes para serem debatidos, que sai um pouco do contexto da grande mídia, de estar expondo violência. Polícia e fofoca. Então, assim, fala de assuntos que são gostosos, que a gente precisa parar e precisa ouvir, e precisa tentar se entender, tentar se ouvir também. Poxa, se isso está te afetando, se isso está te deixando ansioso, se isso está afetando tua relação social com a tua esposa, com o teu filho, é hora de parar e repensar o uso desse dispositivo. Ele não é o seu dono, você que é o dono dele. Então, assim, para os pais, usar menos o dispositivo na frente dos filhos. Os filhos de vocês vão crescer e já eles não vão querer mais brincar com vocês. A geração alfa está aí, né? De 2010 para cá. Então, olhando tudo. Penso que essas são as principais dicas.
Fica aí, é um alerta, é bom, é prazeroso, mas ele também tem os seus prejuízos. Tudo precisa ter equilíbrio, né? Acho que é o que você está dizendo para a gente. Olha, pessoal, eu queria aproveitar para dizer que tem o safernet.org.br. Eles têm um helpline lá que é muito legal, a gente vai colocar aí no vídeo para vocês o link. Que lá também eles têm cartilha, né, sobre reputação digital, vários fascículos sobre o uso das redes sociais. Existe também hoje o @internetsegurabr, que tem altas dicas, também vou deixar aí a dica para vocês. Existe também uma coisa que é muito legal, que eu estava falando com o professor. O que eu falei, professor, quando eu cheguei para você, que é o o Instituto Delete, que ele diz como você se beneficia deletando, e aí você escolhe essa medida do se radicaliza ou não. O Instituto Delete, né, é uma onda de tecnologia anticelular que está tomando conta do mundo. Né? As redes estão ficando muito chatas, muito comerciais, elas estão hackeando a nossa atenção, a nossa cognição e o nosso tempo, como o nosso professor aqui falou. E existe também uma marca chamada ION-DR, que eles limitam a utilização de aparelhos em lugares, né, criando áreas específicas que eles podem ser usados, como, por exemplo, que tem áreas de fumantes, que eram antigos. Ainda hoje tem, porque ainda hoje tem gente que fuma, né? Mas é mais ou menos aquele formato, e eles estão atuando dentro de escolas, universidades, e que é muito legal. Então, fica essa dica aí para vocês. Professor, muito obrigada por reconhecer em nosso programa essa diversidade e essa possibilidade de conversar sobre temas essenciais. A Meio Norte permite que isso aconteça. E o nosso agradecimento à Meio Norte por esse espaço também. E a pessoas como você, porque o mérito das boas entrevistas é dos convidados, você pode ter certeza. Muito obrigada, viu? É um prazer conversar sobre assuntos que são importantes para todos e que a gente trouxe aqui de uma forma mais contraída, tentando fugir um pouco até do contexto do cenário acadêmico, falando de aspectos mais reais, mais palpáveis, para que as pessoas atentem para sua saúde mental, que a gente, inclusive, hoje vive um momento difícil, que é uma quinta onda da pandemia. Aquela história do choquei, gente. Olha, transtorno de autoimagem, perda de interações presenciais, impulsividade, ansiedade, é tanta coisa, né? Não, eu faço até um desafio simples aos pais que dão tablets e acesso indeterminado aos filhos à televisão. Tire o seu filho da televisão um dia e me diga e avalie o comportamento dele no final do dia. Eu aposto com qualquer pai... Da TV ou do computador? Da TV, computador, tablet. Das telas. Eu aposto com qualquer pai que ao final do dia seu filho vai interagir muito mais com você, vai lhe dar um abraço mais carinhoso, mais caloroso, vai estar menos agitado, menos agressivo. Porque a televisão, ela impulsiona isso. A tela tem muita luz. Né? E ela termina estimulando demais. A criança, ela fica ali na frente da luz, ela fica hiperestimulada. Todos nós, gente. Ela perde o sono. Então, você fica ali na frente da tela, ela tem mais dificuldade para dormir, ela fica neuroativada, enfim. A nossa produção até botou umas dicas aqui. Fazer curadoria de conteúdos, desativar notificações, estabelecer meta de uso, ter outros passatempos, focar na vida presencial, ter senso crítico, né? A partir do desenvolvimento de repertório de consciência. Ou seja, não vai ser por falta desse papo reto aqui com vocês que a gente vai dar uma vacilada. Então, todo mundo... baixa a bola, pensa e equilíbrio, como disse o nosso convidado. Muito obrigada pela entrevista. A gente vai para o intervalo comercial. Você não se atreva a sair daí, não me deixa sozinho, que a gente tem giro, dados que falam. Tem muita coisa ainda no programa, tá bom? Até já.